Eu acho que foi bom para todo mundo ele continuar. Foi bom para o Barcelona, porque não tem que ir no mercado procurar um novo treinador. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre os treinadores que estão à disposição no E mercado, tá né? difícil, né? E Né? não tá Não é tão fácil. simples. E depois porque o Xavi, eu acho que ele... Eu tenho pensado que ele acredita que ele pode fazer mais com esse time. Agora, tem um ponto, Beckler, que aí eu não sei se mudou alguma coisa. Para a próxima temporada, o Barça vai poder ir ao mercado com condições? O Xavi vai impor a contratação de alguém? O time vai ser diferente? Vai ter peças que ele goste mais ou não? Essa é a questão, né? Hoje o Laporta disse algo que já tinha saído na imprensa que não entendi muito bem. La Liga deu parabéns ao Barça pelos esforços que está fazendo para diminuir os seus custos e aumentar as suas receitas e chegar à regra do 1 para 1 no fair play. Quer dizer o seguinte, se você vender um jogador por 50, você pode gastar 50. O Barcelona vendeu o Dembélé por 50 milhões de euros e pode gastar 20 desses 50, porque estava numa regra de 2 para 5. A cada 5 euros que você vendia, você podia gastar 2 euros. Então, se ele conseguir zerar o fair play e ficar no 1 para 1, é bastante provável que ele possa fazer boas contratações, coisa que não pôde fazer. O Xavi teve que aceitar João Félix goela abaixo e Oriol Romeu, porque ele queria o Zubimendi ou o Kimmich, que custavam 70. O Oriol Romeu custava 3. E chegou o Vitor Roque, que aí acho que gerou talvez algum tipo de ruído interno, porque não que o Xavi não goste do Vitor Roque, mas por que não tem 60 para trazer o Zubimendi, mas tem 60 para trazer um atacante que daqui a 2 anos a gente vai ver se está pronto ou não? E que ele não precisa de Então, atacante, porque já tem o Lewandowski. Então tem que ver se na próxima temporada vai ter tudo isso. Eu acho que estão prometendo isso para ele, tá? Porque o que falaram na segunda-feira é que a reunião seria para convencer o Xavi e que o Xavi queria garantias esportivas de que ele pode trabalhar melhor na próxima temporada. Então, alguma coisa eles devem ter dito para ele. Mas hoje o Laporta não garantiu a regra de 1 para 1. Ele disse que está tentando e que a Liga está dando parabéns ao Barça pelas tentativas. eu tenho só uma dúvida em relação a essas tratativas internas do Barcelona, que é o perfil do Deco, do que o Deco quer, e claramente isso entra no Vitor Roque, para o perfil do Xavi, e se isso não internamente dentro do clube hoje. Porque nós estamos falando do diretor esportivo, do cara que é responsável por contratar, e aqui em Portugal, como se tem muita informação de todo o entorno do Deco, muitos falavam que o Deco queria outro treinador, que era o Deco que queria, e era um dos apoiantes do Hans Flick. Falou-se inclusive do Rubem Amorim, do Barcelona, muito por conta do Deco, que é fã do trabalho do Rubem Amorim. Então eu não sei se esse ruído que lá atrás gerou talvez a quebra do Xavi e não acreditar mais no projeto, até porque ele não teria o que ele queria, se isso não vai atrapalhar também no futuro. Se é mais uma decisão do Laporta entendendo essa figura do Xavi como enfim, uma grande coisa para o Barcelona no momento, né? Não despender do Xavi como treinador, ou se passa também por aprovação do Deco, Beckler. Eu também tenho todas essas sensações. Ontem saiu notícia de que o Deco não estava convencido da permanência do Xavi. O Xavi hoje tentou reforçar muito a ideia de unidade ele, Laporta e Deco. Sabe aquela coisa assim de que quando você fala demais é porque aquela coisa é de menos? Você tenta mostrar que é muito aquilo ali, porque aquilo ali não é tanto e você quer mostrar muito para fazer parecer. Me deu essa sensação em algum momento. E eu também acho que o Deco imagina outras coisas diferentes do Xavi esportivamente. Não que eles sejam inimigos, que eles não se gostem. Aparentemente eles têm uma relação muito amistosa, mas que pensam futebol aqui e ali de maneiras diferentes. Agora, eu acho que o Xavi saiu reforçado nessa, né? Porque se ele teve autoridade para dizer que ia, para depois dizer que ia ficar, e que o clube bancou tudo isso, eu acho que ele sai reforçado para ter mais um ano pela frente. Vamos ver o que o Deco vai conseguir entregar para ele agora. Então, se o Xavi saiu reforçado, o Deco alguma coisa vai ter que entregar para ele. Coisa também não é que o Deco não entregou porque ele não gosta do Xavi. Não tinha dinheiro. Eu não quero o João Félix. Xavi, é o que tem. É o que dá para fazer. Trazer um cara de graça que vai receber metade. Você quer isso ou não quer? Tem que querer, cara. Não tem muito o que escolher, sabe? Não tem muito para onde ir. Outra coisa é o Vitor Roque, que o Barcelona já tinha feito um acordo, teve a possibilidade de trazer antes, porque o Gavi machucou e quem tá pagando salário é a FIFA. E aí seria o Vitor Roque ou nada também, assim. O Barcelona dificilmente ia conseguir tirar no meio da temporada o Zubimendi da Real Sociedade, tirar o Kimmich do Bayern de Munique, não ia conseguir fazer esses negócios. O Barcelona sonha com Bruno Guimarães.
sonha, cara, custa 115 milhões de euros. Não vai ter dinheiro para contratar, não sei que venda alguém. Quando vendeu o Frenkie de Jong por 70, aí talvez tenha. Mas no meio da temporada não ia conseguir fazer nada disso. O que dava para melhorar o plantel no meio da temporada era trazer o Vitor Roque. Trouxe e o Xavi falou, muito obrigado, ele é para daqui a pouco, não é para agora, e usou ele 300 minutos, não dá 4 jogos completos. Pergunta para o Beckler agora, tem alguma projeção de jogadores que serão vendidos? Se muito na Baviera do interesse do Bayern no Araújo, né? Uhum. E aí entraria uma bela de uma grana, mas também perderia um dos principais pilares da defesa, né, Beckler? Não sei, o que estão falando por aí? Os jogadores com mais potencial de venda que o Barcelona tem são o Ronald Araújo, um zagueiro de 100 milhões, o Rafinha, que é um atacante de 80, 100, mas o Rafinha deu uma entrevista pra gente recentemente, e todas as informações que eu tenho de em torno de Rafinha é de que isso aqui é o sonho da vida dele, e ele não vai abrir mão do sonho da vida dele, ele quer ficar, e o Frenkie de Jong, que se chegar uma proposta de 70, tem que embalar num embrulho bem bonito e levar no aeroporto. Porque pelo salário que ele ainda tem por 2 anos, 70 milhões. E o desempenho esportivo que o Frenkie de Jong dá, né, que é muito bom, mas, cara, dificilmente você fala assim, hoje o Barcelona perdeu porque não tinha o De Jong. Ou então hoje o Barcelona ganhou porque não tinha o De Jong. Ele não é tão determinante no jogo do time. Então, e como tem outros meio-campistas, eu acho que ele é o cara para vender, tem que ver se as propostas vão chegar ou não. Ele também disse que quer ficar. Então são esses 3 com mais poder de venda, né? Vamos ver se vai querer e se vai precisar fazer esses negócios. Porque, por exemplo, se tiver que vender um zagueiro, acho que o Barcelona preferiria vender o Christensen ou o Koundé do que o Araújo. Mas talvez chegue proposta só pelo Araújo. Talvez o Barcelona prefira vender o Ferran ou o Ansu Fati do que o Rafinha. Talvez a proposta chegue pelo Rafinha e não pelos outros 2. A questão financeira na decisão do Xavi, ela pesou de alguma forma? Para a contratação de técnico, pesaria o financeiro, todo esse contexto financeiro do Barça, Beckler? Não. Hans Flick, não. Hans Flick e Rafa Marques, não. Rafa Marques é o técnico do B. Tinha 2... Uhum. O Barcelona tinha 2 coisas que só o Xavi se encaixava. Era identificação com o clube e experiência. O Rafa Marques é identificado, tá no Barça B, não tem experiência. O Hans Flick tem experiência, não tem identificação com o clube. Então, quem juntava um pouco mais dessas 2 coisas, não que sejam super experiente, mas sim tem muita identificação, é o Xavi. Agora, para trazer o Hans Flick de graça, acho que o Barcelona conseguiria. O Xavi hoje não tem um salário tão baixo mais. Ele e o staff já custam muito mais do que quando chegaram. Ele queria. O Hans Flick estava louco para treinar o Barcelona. Deve ter sido uma caixa d'água na cervejola do Hans Flick. E numa dessa ele vai ficar sem nada, né? Porque ele ficou aí cotado entre Barça e Bayern. E sabe-se lá no por Bayern, que o Bayern de Munique, pelo visto, está indo no Ralf Rangnick. Não, já vamos falar disso, mas no Bayern é muito estranho que ele não esteja cotado. Uhum. Enfim. Tretas. Estão chegando o superchat, mande o seu também para participar aqui do debate. O Cláudio da Mata mandou o seguinte: deram um sanduíche de presunto para o Xavi ficar. É uma referência que a Clara Albuquerque não ia entender, a do sanduíche de presunto, mas acho que nem o sanduíche, só garantiram que talvez ele Mas assim, que oportunidade que quem mandou o superchat perdeu de falar que volta o cão arrependido, né? Arrependido, exatamente. Fazer o poema. Tinha que fazer o poema. Era boa. Roberto Matos. Marcelo, podemos dizer que o torcedor do Barcelona é parecido com o do Flamengo, tendo em vista a preocupação por jogar bem acima de ganhar de qualquer forma? Não, o do Barcelona é muito mais que o do Flamengo. Vocês podem ficar tranquilos que vocês começaram com isso outro dia. Isso porque... O Flamengo agora levantou um pouquinho o nariz e tá assim, mas tudo bem que é um exemplo de time dos anos 80 e tal, mas o Flamengo ganhasse como ganhasse nos anos 90, nos anos 2000, tava levantando as mãos pro céu. Agora o padrão subiu do Flamengo, subiu o padrão econômico e tal. Só que é uma cultura que vem do Barcelona desde os anos 70 quase. Não compare, gente. Fiquem calmos com o flamenguismo de vocês. Já tem mais superchat aqui sobre o nosso seguinte tema, mas para finalizar aqui a questão do Xavi ficando no Barcelona, tu falou várias vezes, Beckler, sobre a questão do Vitor Roque, e há uma certa expectativa, não, para a gente ver mais o Vitor Roque com o Barcelona, porque eu, particularmente, achei que ele teria mais minutos.
por todo o contexto que a gente já falou da contratação, de como foi a chegada do Vitor Roque e tal, será que ele entra nos planos do Xavi para a próxima temporada, para realmente ser utilizado? Eu acho que assim, para ser um reserva do Lewandowski jogar de vez em quando, talvez. Mas eu tenho as minhas dúvidas. Me parece que ele está muito mais verde do que o próprio Barcelona achou que estava. O último jogo dele contra o Cádiz, ele foi titular, ele jogou 1 hora, ele tocou 15 vezes na bola e perdeu 7, deu 4 passes, 3 certos, 2 para trás. Isso para jogar no Barcelona é muito difícil, que se joga assim. Muito difícil. São números parecidos com os números do Haaland. E assim, é uma boa comparação. O Haaland no esquema do Manchester City e o Vitor Roque no esquema do Barça. A questão é que o Haaland te dá de 40 a 60 gols por ano. Então dá para ter um cara que vai tocar menos na bola, que vai participar menos do jogo, que vai dominar uma bola um pouco mais longa, que não vai ter o que o Lewandowski te faz, né? Que o Lewandowski nos últimos, 10 jogos, acho que fez 2 gols e tá jogando bem. Ele tá ajudando muito o time em outras coisas. O Vitor Roque não. O Vitor Roque vai ser julgado por gols ou não gols, porque por enquanto entrega pouco mais do que isso. Então, se ele não for nível Haaland, de dar 60 gols por ano, é pouco. Porque até o Haaland a gente questiona, né? Quesada mais do que todo mundo aqui, tô brincando. Mas até o Haaland a gente questiona. Eu sou apaixonado desde a época do Borussia. Infelizmente, ele está no time errado nesse sentido, mas é o time... Senão não tinha vencido a tríplice coroa. Mas em relação ao Vitor Roque, se for para ser terceiro reserva do Barcelona, né? A terceira opção, atrás do Ferran e do Lewandowski, brigando por essa posição, eu acho que é melhor emprestar o moleque. Até para ele e para o próprio Barcelona. Eu sei que vai emprestar, não vai ter ninguém para trazer, né? Porque não tem dinheiro para contratar e é mais uma opção ali. Mas, sinceramente, nessa idade, com a projeção que tem do Vitor Roque, ele precisa jogar. Se ele não jogar, vai ficar difícil dessa evolução acontecer. E outra coisa, parte da culpa dessa expectativa que se criou no Vitor Roque é da imprensa da Catalunha, que colocou nas suas capas, vem aí o nosso salvador, quando o Vitor Roque estava chegando para se adaptar no futebol europeu. Então eu acho que se ele não tiver pelo menos uns, sei lá, Beckler, uns 30 anos, melhor, de repente, procurar um time para emprestar e para voltar, sacou? Eu acho que o Girona... Quem tá tirando da cabeça sou eu, tá? Ninguém falou nada. O Girona seria uma muito boa pro Vitor Roque. Menos pressão, vai jogar Champions, joga no mesmo estilo de jogo do Barça. Numa dessas, o Tsigankov não, porque também joga lá, mas é um ponta pela direita. O Dubvik, que é o atacante central, acho que fez 2 gols em 2024, começou muito bem a temporada, tá mal. Numa dessas pode ser uma boa para ele ir lá, crescer, se desenvolver e tal. Porque realmente, aqui acho que se ficarem Ferran e Leva, ele é a terceira opção nesse momento. O ponto desses jovens chegarem num lugar e sair emprestado é um empréstimo para onde, né? Porque assim, se é para um time que joga parecido com o que o Barça joga, para ele continuar nesse processo de adaptação, para depois poder voltar ao Barcelona com mais ferramentas para jogar nesse estilo de jogo, beleza? Agora, se é para emprestar para uma coisa totalmente diferente, aí eu acho que é melhor ficar, né? Porque se o objetivo do Barça é que o Vitor Roque jogue no Barcelona, também o Barça tem que olhar para o que está contratando, né? Porque assim, eu entendo que no Barcelona a forma de jogar ela prevalece a todas as outras coisas. Mas se tu contrata um cara que é muito melhor no contra-ataque, aproveita ele para fazer isso também. Tenta adaptar um pouco o teu jogo em relação ao que tu tem na mão. Porque mas senão assim, Tati, o cara que tu pagou 60 vai estar valendo 10 daqui 2 anos. Então mas tu tá vale fazendo o negócio errado. Sim, não, e talvez tenha sido um negócio errado. Mas tem que ver ainda com o tempo. Acho que o Vitor Roque nem crítica merece ainda. Não, óbvio que não. Ele daqui a um tempo. Nada. Mas o adaptar o jogo, eu acho que só vale se ele for o Haaland. Mas ele como é que vai fazer 30 saber se gols ele por é o ano se Haaland, adaptar? se ele não joga? Então, mas talvez não, quem tá treinando talvez saiba, né? É o que eu acho, porque assim, as informações que eu tenho dos treinos do Vitor Roque é que ele ainda precisa de muito. Ele tem muita dificuldade de dominar a bola e saber o que ele vai fazer depois. E se ele vai dominar e vai perder e vai gerar um contra-ataque, ou quantas vezes ele vai participar, quantos toques ele dá. Então ele ainda precisa de muito.
Então, o pensamento de a gente só vai saber se ele jogar é a gente, externamente. Mas talvez internamente eles já saibam. Pode E ser. não precisa colocar para queimar o garoto, como, por exemplo, contra o Cádiz, claro que a intenção nunca é queimar. Mas contra o Cádiz ajudou a ligar a frigideira. Cara, os programas dos dias seguintes aqui, falou-se pouco, porque tinha um PSG pela frente. Mas o que se falou do Vitor Roque foi uma tristeza, cara. Assim, foi uma quase injustiça com o garoto, que não merece ser julgado ainda, porque acabou de chegar. Ao mesmo tempo que se cria essa expectativa, também se bate com, né? Claro. Se for preciso. É complicado. Eu só espero que tomem a melhor decisão para ele, porque no final das contas, a melhor decisão para o Vitor Roque vai ser a melhor decisão para o Barça, porque o Barça fez um grande investimento para trazer ele. Então, tomara que... Eu acho que o grande investimento feito no Vitor Roque tem a ver com o Real Madrid. Não, tem toda a certeza absoluta. O Barcelona perdeu o Vini, o Rodrigo e o Endrick. Ele queria esses 3. E o Arda Güler. Mas assim, para falar só de brasileiros, né? Mas o Arda Güler na também. Conta, porque cada pouco é isso aí. Então falou, a gente não pode perder mais um. Mas acho que o Arda Güler, quando perdeu, o Vitor Roque já estava contratado. Então, assim, até vale mais falar dos outros. Não podemos perder mais um brasileiro, olha como todos que estão vindo estão dando certo. Aí foi e fez o negócio que dava para fazer no Vitor Roque. Talvez o negócio tenha sido maior do que ele deveria ter sido, em cifras, por conta do que o Real Madrid já tinha feito e tinha dado tão certo com os outros brasileiros, que o Barcelona não podia perder mais um. Mas os brasileiros do Real Madrid deram certo, se vocês lembram, no começo, também foi complicado o começo de todos eles. Quando eles começaram a dar certo, quando tiveram um técnico que olhou para eles, né? E assim, depois de tempo também, né? O Vini mesmo também... com o Ancelotti demorou também ainda. Mas quando o técnico olhou e disse, o que eu tenho que fazer para tirar o melhor desse diamante aqui? Aí muda a perspectiva bastante, muda também o protagonismo deles dentro do time, né? Mas aí o Barcelona vai ser sempre refém do próprio Barcelona, né? É um time que... Mas, por exemplo, eu tenho muita curiosidade de ver como é que seria com o Hans Flick. O Hans Flick não tem nada a ver com a cultura do Barcelona, né? Em termos futebolísticos, né? Estou falando de campo-bola, de tática. É uma coisa diferente. Eu acho diferente, Beckler. Eu acho que é um jogo mais impositivo, muitas vezes buscando velocidade de ponta, enfim. Não é algo, né, que o time comemora ficar com a bola mais tempo e tal. Eu acho que é um jogo muito mais de ligação direta. Então, assim, uma hora ou outra, daqui 2025, o Xavi vai embora. Ou você coloca, de repente, o Rafa Marques, que vai estender essa cultura. Se você trouxer um Bob Robson da vida, né, como já fez nos anos 90, que era outra coisa, eu não sei exatamente para onde o Barcelona vai caminhar, se também não vai começar a se adaptar a outras linhas de pensamento, sacou? Eu sei que é muito difícil isso acontecer, mas eu tinha curiosidade no Hans Flick. Eu também. Eu acho que assim, de parecido que tinha o time quer ser protagonista, quer jogar com a bola no pé, quer mais atacar do que se defender, né? Assim, o Hans Flick é muito mais perto do Xavi do que do Ancelotti, por exemplo. O Ancelotti não liga se tiver que o Manchester City ter 376 minutos de bola no pé. O Hans Flick não, acho que o time dele se sentiria mais incomodado, mas é muito mais agressivo, não precisa de 300 passes para uma finalização. Aí sim, tem diferenças nesse sentido. Mas assim, o plano A deu errado, que foi o Xavi. O plano B é fazer o plano A melhor ainda. Assim, o Barcelona está dobrando a aposta de que isso é o que eles querem fazer. E aí, não sei se daqui a um ano vai ser o Rafa Marques, se vai ser o Thiago Motta, se vai ser o De Zerbi, o que vai ser. Mas eles estão convencidos, gostemos nós ou não, e os torcedores também, para eles é o que importa, que isso é o que tem que ser feito. Veremos o que vai acontecer com o Barcelona na próxima temporada e falaremos muito de Barça no mercado, na janela de transferência, porque se fica do Xavi pode mudar algumas ideias de contratação, jogadores que ficam e jogadores que saem.